Olá pessoal, estou aqui proferindo a minha opinião sobre essa notícia que eu vi sendo compartilhada por alguns canais, onde diz: a justiça proíbe o uso da frase sob a proteção de Deus e leitura bíblica em sessões da Câmara de Araçatuba. E coloco um adendo aqui que a decisão unânime foi proferida em maio, após o Ministério Público propor ação direta de inconstitucionalidade. E a Câmara, ela informou que foi comunicada somente este mês, né? Agora eu não sei se foi no mês de junho, né, ou no mês de julho, né? Mas aqui, pessoal, uma opinião aqui particular, como nós estamos em um país laico, quando a justiça ela proíbe, ela chega nesse ponto de proibir, né, de sentenciar uma proibição, é porque o uso comum de um feito estava causando alguma desordem ou algum certo exagero por algumas pessoas, porque quando as coisas elas são feitas de maneira discreta ou de maneira a não perturbar, de certa forma, a ordem de um trabalho ou uma ordem pública, por nós estarmos em um país laico, isso não interfere em nada. As coisas elas só começam a interferir quando prejudica a liberdade de outras pessoas, uma ordem pública ou a organização de alguma coisa, né? É claro que isso daqui, né, ele tem que ser interpretado, porque se nós estamos em um país laico, né, as pessoas elas também têm a liberdade de seguirem as suas religiões, né? Inclusive, se o ministério, né, ou a Câmara, né, ela tem a maioridade de pessoas cristãs ou pessoas de uma certa denominação, né, uma certa denominação religiosa, logicamente que o assunto, né, ele vai superabundar naquela questão religiosa, né, porque as pessoas elas vão falar mais sobre aquele assunto religioso. Agora, se tem uma diversidade, né, uma diversidade ali, logicamente que vai ser bem distribuído o assunto e não vai, desde que um não atrapalhe o outro e não exerça o radicalismo, né, vai ser uma coisa comum, né, ali vai ser um convívio comum, né, como acontece na própria sociedade, né. Umas pessoas são de uma determinada religião, outras não são, outras não têm religião, outras não querem seguir nada, outras querem seguir somente a ciência, e por aí vai, todo mundo vivendo em liberdade. Então aqui é uma espada de dois gumes, né? O Estado laico, ele é um Estado que não interfere tanto na religião, né, quanto na falta da religião, quanto na decisão da sociedade em não querer seguir uma religião, né, quanto as pessoas quererem ser livres para se decidir ou migrar de uma religião para outra, né, ou de repente amanhã ou depois seguir uma religião, mas não conseguir seguir ela corretamente e ter essa liberdade de continuar vivendo normalmente. Eu acredito que o país laico ele esteja para defender o cidadão, para que ele possa exercer a sua liberdade na sociedade, né? E não o oposto, né, do que a gente vê nos países
em que a religião é suprema, né? Se você não seguir aquela determinada religião, você é punido, né? E o país laico, eu acredito que ele seja igualmente nessa questão de punição. Ele não pode chegar a exercer uma punição privando a pessoa da liberdade, né? Porque senão ele acaba acarretando a mesma coisa, né? Ele fala assim, você não pode exercer a sua religião, mas porque essa religião ela pune você se você não exercer, né? Mas se você exercer aqui no meu país, eu também vou te punir. Então seria a mesma coisa, né? Seria o inverso, né? Seria o inverso com a mesma finalidade. Então, para que se chegue nessa situação do Ministério Público propor essa ação direta da inconstitucionalidade, é porque chegou a um extremismo, ou seja, chegou a tal ponto, ou ele não queria que chegasse a tal ponto de não se tornar mais ou de não se exercer mais o país laico, né? Que seria o país da diversidade. Então eu vou dar um exemplo. Digamos que todo mundo vai começar o trabalho, né? E tem pessoas de várias religiões que inclusive não seguem a Bíblia, digamos, né? Aí um membro lá fala assim, ó, a gente vai fazer uma oração aqui com a Bíblia aberta. Aí já está ferindo a Constituição, porque o país ele é laico. Então, se aquela pessoa que não segue a Bíblia, ela não está tendo a liberdade também de fazer a cerimônia do jeito que ela segue, então a gente não está exercendo o país laico, né? Então eu acredito que a situação chegou nesse ponto para que o Ministério Público propusesse essa ação, né? Só apenas uma opinião particular, mas eu acho que foi nesse sentido. Espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima gravação.